Gente, continuando a nossa aula, né? Agora a gente vai estudar matemática. Então, a gente vai continuar no PET, tá bom? Vocês vão continuar no PET. Aí vocês vão lá e vão abrir a página. Eu vou colocar para vocês, só um minutinho. Vocês vão colocar na página 28, tá? Então, hoje, o exercício de matemática é a página 28 do PET. Quem imprimiu vai olhar, vai abrir, né, o PET lá na página 28. Quem não imprimiu vai abrir no celular, né, e vai observar a página 28. Essas perguntas aqui, quem imprimiu, se perceber que não está ficando embolado, pode responder no próprio PET. Mas eu prefiro que responda no caderno, tá? Quem imprimiu, coloque só a resposta no caderno. Quem não imprimiu, vai ter que copiar perguntas e respostas. Ah, tia Elisa, não. Tá vendo aqui, ó? Você poderá responder as questões numa folha à parte. Não vai responder em folha à parte. Vai responder no caderno de matemática, tá? Ah, mas aqui cabe. Eu sei, mas pode ficar embolado. Então, vocês têm essas duas possibilidades. Começou a responder no PET, quem imprimiu, tá ficando embolado? Vai para o caderno. Não tem nada de folha à parte, não. Tá bom? Então, vamos lá. A professora Roberta, né, não é a tia Elisa, é a tia Roberta, ela fez, ao final da aula, uma pergunta aos seus alunos do terceiro ano. O que te fez sorrir hoje? O que te fez ficar triste? Então, lá na sala, ela respondeu o que fez ficar triste, né, e o que fez ficar feliz. Como a gente sabe, numa sala de aula tem meninos e meninas, né? Então, o que ela fez? Uma carinha feliz para representar o que te deixou feliz. E uma carinha triste para que deixou a pessoa triste. Do lado de cá, é os meninos. Do lado de cá, são as meninas. Tá vendo? Então, aqui a quantidade de meninos que ficou triste e a quantidade de meninas que ficou... Desculpa. A quantidade de meninos que ficou alegre e a quantidade de meninas que ficaram alegres. Aqui a quantidade de meninas que ficaram tristes e a quantidade de meninas que ficaram alegres. Aí ela criou algumas perguntas para as crianças pensarem sobre o que as deixaram triste e o que as deixaram feliz. Por exemplo, ficar longe dos pais deixou as crianças 3 meninos tristes. Ficar longe dos pais deixou 3 meninos alegres e 7 meninas alegres. Mas aí também deixou 9 meninos tristes e 11 meninas tristes, tá? Tropeçar e cair. Aí vocês vão analisando. Do lado de cá, se deixou, né? Você ficou feliz com essas situações. E do lado de cá, se você ficou triste com essas situações que a professora perguntou. Aí vocês vão responder, quantas meninas tem nessa sala e quantos meninos? É só, a gente pode usar uma das linhas, qualquer linha da coluna vai nos dizer. É só você juntar essa quantidade de meninas daqui com essa quantidade de meninas aqui. Aí você vai saber, no total, quantas meninas tem na sala. E quantos meninos? É só vocês somarem essa quantidade com essa quantidade aqui. Aí vocês vão saber quantos meninos tem na sala, tá? Quais as situações não deixam a maior quantidade de meninas felizes? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver quem tá a maior número de tristeza. Ó, menina, maior número aqui, 18, tá vendo? Ó, 18. Então, vocês vão ver o que deixa as meninas mais tristes, o que não deixa elas felizes. Então, vocês vão observar aqui, ó, esse número aqui, tá? Qual a situação não deixou nenhum menino triste? Aí vocês vão ver se tem algum aqui que deixou nenhum menino triste. Aí vocês vão ver o 0, onde tem 0, menino. Se não deixou ele triste, ele vai estar o quê? Alegre. Então, vocês vão ter que olhar na tabela do alegre, tá?
Qual é a fonte dessa tabela? Ó, fonte, normalmente, a gente fica da onde... O que é fonte? Da onde a tabela foi retirada. Da onde, da onde essa tabela foi retirada? A tia Roberta criou, né, com os alunos do terceiro ano, tá? Crie uma pergunta que possa ser respondida. Vocês vão criar uma tabela, que vocês vão criar uma pergunta sobre a tabela, tá? Aqui foram os autores que a professora Roberta que criou. Quantas meninas tem na sala? E quantos meninos? Quais as situações não deixam a maior quantidade de meninas felizes? Isso foi a professora Roberta que criou. Vocês vão criar uma pergunta. Eu, tia Elisa, fiquei curiosa, quantos alunos tem no total da sala de aula? Né? Se aqui a gente perguntou quantas meninas e quantos meninos, se a gente somar os dois, qual é o total de alunos da sala? Isso pode ser uma pergunta. Eu quero saber qual é a situação que deixou os meninos mais tristes. Aí vocês vão criar uma pergunta, vocês que sabem sobre a pergunta. Isso aqui, gente, é um gráfico, tá? Existem vários... Isso aqui é uma tabela. Existem várias... Para que serve uma tabela? Para que serve um gráfico? Eu vou explicar para vocês. Olha só, da mesma forma que em português tem os gêneros textuais, né? Poema, carta, bula, fábula. Em matemática tem alguns, né, alguns textos, algumas questões, né, que são também, que tem nome. Então, a gente usa a tabela para quê? A gente usa o gráfico para quê? O que é uma tabela? O que é um gráfico, né? Então, olha só. O gráfico, existem vários tipos de gráfico. Os gráficos, para que eles servem? Quando a gente quer uma situação, a gente pensa numa situação, igual o que a tia Roberta pensou. O que deixa os meninos felizes e o que deixa os meninos tristes. Aí ela quer contabilizar isso, ela quer transformar em números, né? Para nós, leitores, entendermos melhor. Aí, o que ela faz? A professora Roberta, ela colocou em forma de tabela. Então, para que servem os gráficos, as tabelas? É para resumir informações para nós, leitores, entendermos melhor, né, e visualizarmos, para a gente ver melhor. E elas contabilizam em números, tá? Elas colocam as situações em números para a gente ver, para a gente ter uma noção. Por exemplo, vocês devem estar vendo muito na televisão esses dias sobre gráficos sobre o Covid, né, o coronavírus, sobre o pico da doença, a gente tem quantas pessoas infectadas, quantas pessoas curadas, que é muito importante a gente ver as pessoas curadas, né? Tem também as pessoas que morreram? Tem, mas a gente tem que para a gente não ficar muito triste, a gente tem que ver, né, a quantidade de pessoas que tem no mundo e ver quantas pessoas estão infectadas no Brasil, e quantas estão curadas, não é só as que morreram, as que estão doentes, a gente tem que ver o lado positivo também, né? Então, existem diferentes tipos de gráfico. Ó, tem o gráfico de coluna, que é esse aqui, que as colunas estão na vertical. Tem os gráficos em barra, tá vendo? A barra é na horizontal, é deitado. Tem os gráficos de pizza. Esse é pizza, né? Então, vocês lembram da pizza? A pizza é redonda. Então, cada pedaço desse simboliza uma quantidade, né? Um número. E também, olha lá, esse aqui que vocês estão vendo muito esses dias. O gráfico em linhas, tá? Que é o caso, assim, do pico, né? Quantas pessoas estão sendo infectadas no dia, qual vai ser o maior número no dia, né? O dia que ele começa a descer, né? Que aí, no caso, a doença está diminuindo no país, no mundo. Então, esse aqui é o gráfico de linhas. E também, ó, tem o gráfico de área, tá vendo? Ele preenche uma área para mostrar a quantidade aqui no caso, de mortalidade e natalidade. Quantas pessoas vivem, quantas pessoas morrem, tá? Tem o gráfico de pirâmide também, tá? Em rede. E tem a tabela que a professora Roberta usou. Tá? Ela criou situações, né? Ela pegou os alunos e ela quis mostrar, ela contabilizou quantos alunos são,
né? Quantas meninas, quantos meninos. Então, ela criou toda uma história, ela criou toda uma situação. Quantas situações a professora Roberta criou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A professora Roberta, ela criou 9 situações, 9 perguntas. E aqui ela contabilizou. O que ela queria saber? Quantas pessoas ficaram alegres com essas situações e quantas pessoas ficaram tristes com essas situações. Então, ela dividiu mais ainda. Então, ela queria saber quantos... Aí, ela ainda dividiu quantos meninos ficam alegres, quantas meninas ficam alegres. Tá vendo? Quantos meninos ficam tristes. Então, ela dividiu entre alegre, triste, menino e menina, tá? Então, ela criou situações e ela fez o quê? Ela resumiu em números, para a gente entender melhor o que ela queria, tá? Então, ó, igual aqui, ficar longe dos pais. 3 meninos ficam felizes em ficar longe dos pais. 7 meninas ficam felizes. A gente tem que pensar nisso. Será por quê, né? 9 meninos ficam tristes em ficar longe dos pais. 11 meninas ficam tristes em ficar longe dos pais. Quantas meninas tem na sala? É só somar a coluna da tristeza com a coluna da alegria. Aí a gente vai ver quantas meninas tem. Quantos meninos tem? Somando as duas colunas, tá? Então, lembrando que coluna em pé e linha é horizontal, tá? É deitado. E coluna em pé, vertical. Tá bem? Então, vocês vão responder essas perguntas. Eu prefiro no caderno para não ficar embolado. Tá bom? Então, o gráfico serve para quê? A tabela, o gráfico, para resumir, tem uma situação, aí as pessoas vão que contabilizar e elas vão resumir e colocar em números, tá? Para a gente, nós, público, entendermos melhor o que elas estão querendo nos mostrar, tá bem? Então, existem vários tipos de gráfico, que é barra, né, coluna, pizza, em rede, diária, tem a tabela. Então, a gente vai estudar um de cada vez. No momento, a gente vai estar analisando, a gente vai estar observando as tabelas, tá? Então, por hoje é só. Vocês vão responder essas questões no caderno. Qualquer dúvida, podem me perguntar na parte da tarde que eu responderei, tá bem? Um beijo.